Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo de número 11. Olha bem para esse versículo, está projetado. Você em casa provavelmente está vendo também. Leia o que você está enxergando aí, por favor. Me respondam, quem veio? Jesus. Alguém sabe explicar por que seu está no singular e seus está no plural? Eu tenho certeza que você nunca tinha prestado atenção a isto. Seu era o povo e nós somos os... Seu era o povo? Isso? Não. Paulo Márcio já tinha prestado atenção a isso? Paulo Márcio, ó. O Diógenes está em casa assistindo, o Diógenes operou, já recebeu alta, está em casa, e ele certamente saberia responder essa pergunta. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos pela campanha de missões, pelos missionários que atenderam o chamado do Senhor, mediante a vocação se voluntariaram para ir ao campo, a Deus, na expectativa e confiança de que todos os proventos seriam levantados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo fruto do trabalho de cada missionário no campo, na ação do Senhor através deles. E, ó Deus, obrigado pela vida do diácono Jorge como promotor de missões, juntamente com outros irmãos. Tem, ó Deus, nos levado à consciência, nos chamado à consciência da responsabilidade de sermos os instrumentos, ó Deus, para aqueles que foram vocacionados pelo Senhor, para que eles permaneçam no campo, na evangelização, cumprindo a ordem do Senhor. Agora vem falar, ó Deus, ao coração de cada um de nós. Incomoda-nos nesta hora, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O capítulo 1 de João, capítulo de número 1, ele é um capítulo especial. Há uma larga discussão se ele é um hino, provavelmente era um hino cantado pela igreja primitiva. E não se diz qual seria a plasticidade musical, essa tenacidade, não é isso? A combinação das notas para este hino, mas era um hino cantado, provavelmente um hino cantado pela igreja primitiva, e ela procurava exaltar a Deus. E essa igreja se reunia e cantava. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai avançando dizendo que este que era Deus, e tudo no mundo, tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É o que ele diz. Nada, coisa alguma do que foi feito se fez. Tudo foi feito para ele. E por isso ele veio para o que era seu. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Ele veio e habitou entre nós, porque tudo pertence a ele, por isso está no singular. Ele não veio pegar coisa alguma emprestada do universo. Ele não veio pedir por favor. Ele não veio receber ajuda de pessoa alguma. Ele veio porque tudo era seu. Toda vez que nós pararmos para analisar que Jesus vem para nós,
você deve acrescentar ou ladear a palavra vem com a palavra vai. O escritor da carta, do Evangelho de João, do Evangelho de Jesus, João, o escritor desse Evangelho, ele está falando que ele veio, mas para ele vir, ele deixou o reino eterno passado, que os gregos chamavam de aion. O tempo eterno passado é o primeiro aion. O tempo eterno futuro é o segundo aion. Palavra para os gregos tempo, além de cronos e kairos, são outras palavras. Mas preste bem atenção. Quando ele vem, antes de dizer que ele chegou aqui, ele começa dizendo que ele está na eternidade passada. Jesus está lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, lá no início de tudo, ele já estava lá. E os anjos estão vendo, usando uma expressão de David Kipper, os anjos estão vendo Jesus se despedir, abraçar um anjo, o outro anjo se despedindo e dizendo, eu estou indo. Enquanto Jesus está se despedindo da eternidade passada, o profeta Isaías está dizendo, ele está vindo. E nascerá de uma mulher um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele será Emanuel, ele será o Deus eterno que virá habitar entre nós. Os anjos estão dizendo, ele está indo. O profeta está dizendo, ele está vindo. E o anjo Gabriel está dizendo a Maria, ele está chegando. E diz, e nascerá um menino, e será dado a ele o nome de Jesus, e o seu reino será eterno, o seu reino não terá fim, e ele governará para todo o sempre. Então vamos relembrar. Os anjos estão dizendo, ele está indo, o profeta Isaías está dizendo, ele está vindo, e o anjo Gabriel está dizendo, ele está chegando. O projeto missionário de Deus é exatamente este. Há um campo missionário não alcançado. Jesus está indo para este campo missionário pela pregação, vidas que se colocam à disposição do Senhor. A junta de missões é um instrumento pelo qual Deus está dizendo, ele está vindo, senta, projeta, planeja e diz àquela comunidade, ele está vindo, à semelhança do profeta Isaías. E o missionário é aquele que diz, ele está chegando. Eis que vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já está entre vós. O projeto missionário ele se concretiza exatamente desta maneira. E quando Jesus chega a uma cidade, Jesus chega a um estado, chega a uma nação, chega a um povo, a um território. Quando Jesus chega, ele não chega para estar ali na condição de alguém que seja intruso, não. Ele veio para aquilo que era seu. Mas os seus, diz o versículo 11, não o receberão. O universo não pode fazer isto. Os rios não podem fazer isto. As árvores não podem fazer isto. As nuvens não podem fazer isto. Dizer ao Senhor, nós não recebemos o Senhor. Por isso o salmista vai dizer, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Todo o universo louva e engrandece o nome do Senhor. Tudo reconhece o poderio, a soberania de Deus. Todo o universo se submete a Deus. Só nós podemos dizer não ao Senhor. Só você pode dizer não, porque Ele deu a você o livre-arbítrio. Ele pode dizer a você, você vai cantar, você diz, não canto. Ele vai dizer a você, você vai evangelizar, você diz, não evangelizo. Você vai contribuir, não contribuo. Você vai sair para o projeto social, eu não vou, porque Deus fez você livre, deu a você o livre-arbítrio. Na extraordinária obra de Agostinho de Hipona, o seu livro sobre livre-arbítrio, Agostinho escreveu mais ou menos 523 obras crônicas
matérias escritas por Agostinho, 523, é uma riqueza infinda deste escritor de Hipona, 510, 504, em Hipona, no norte da África. E ele diz: Deus fez de nós homens livres para dizer não a Ele, mas é o maior erro que nós podemos cometer. Nós não podemos usar este livre-arbítrio para nos afastarmos de Deus. Olha, Jesus diz aos anjos: eu estou indo. Senhor, o Senhor vai onde? Eu vou morrer. Me permitam usar uma figura, uma gargalhada geral no céu, os anjos dizendo: morrer como? O Senhor é imortal. Se é, mas eu vou morrer. Mas o Senhor não morre. Mas eu vou morrer. Deus pode morrer. Deus pode todas as coisas, senão Ele não seria Deus. Ele cria um mecanismo fantástico, extraordinário, para que Ele possa morrer. Ele vem, nasce de uma virgem, contrariando todas as possibilidades científicas, sem que haja uma fecundação, ou seja, sem que o espermatozoide possa encontrar um óvulo e ele possa juntar-se a esse óvulo, trazendo cromossomas X ou XY, dependendo desse momento e da origem, da natureza desse espermatozoide, dará um homem, um menino ou uma menina. E contrariando tudo isto que nós conhecemos, que a ciência declara, vai nascer sim, mas ele não será resultado da relação sexual entre um homem e uma mulher. Eu imagino os anjos dizendo assim: como que isso vai acontecer? O Senhor diz que vai morrer. Em segundo lugar, o Senhor diz que vai nascer sem que haja uma relação entre um homem e uma mulher. Deus contraria toda razoabilidade ou toda racionalidade que nós conhecemos quando Ele quer se manifestar além dos horizontes do conhecimento de cada um de nós. Jesus diz: estou indo. O profeta Isaías disse: Ele está vindo. E o anjo Gabriel diz a Maria: Ele está chegando. Missões é quando Jesus começa missões, quando há o planejamento, quando há iniciativa, quando há um alvo, quando há o planejamento e quando há a realização. E começa agora missões com Jesus, andando sobre a face da terra, alcançando pessoas, realizando milagres, transformando vidas. E eles lançaram as redes fora e seus barcos e seguiram a Jesus. E ele deixando o barco, entrando no barco, Lucas 8 diz: Senhor, onde quer que tu fores, eu quero ir também com o Senhor. Fazer missões é aceitar o desafio de colocar Jesus dentro de cada casa, dentro de cada barco, dentro de cada escola, dentro de cada universidade, dentro de cada hospital, dentro de cada lugar onde você possa andar, possa caminhar. Mas não conseguirá nunca colocar dentro do coração das pessoas, porque tudo é dele, diz o Salmo 24. Todas as coisas pertencem ao Senhor. O mundo, o mar, a terra, todas as coisas do Senhor e a terra, o mundo, os mares e a sua plenitude, e todos aqueles que neles habitam. Mas você não consegue colocar Deus dentro do coração das pessoas. Ele veio para o que era seu. E nosso papel é pregar, levar Jesus, o ensinamento de Jesus, para tudo aquilo que é seu. Mas os seus, criaturas, aqueles que foram criados, não reconheceram Jesus. O Evangelho de João vai dividir em dois grupos distintos, o 11 e o 12 do capítulo 1.
Diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. É o primeiro grupo. E aí vem o segundo grupo, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Criatura não é filho. Pastor, eu fui criado na igreja, minha mãe era crente, e eu acho que eu sou crente porque minha mãe era crente, eu fui criado na igreja. Graças a Deus que sua mãe não era motorista e você não nasceu numa garagem, porque senão você ia achar que você é um automóvel. É preciso se converter. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas eu pertenço ao Senhor como criatura, sim. Mas como salvo em Cristo Jesus, não. Tudo pertence ao Senhor. Um colega de faculdade me perguntou uma vez, conversando sobre isso, e ele disse assim, o inferno é de quem? Estávamos na cantina e eu disse a ele, de Deus. E aí as pessoas que estavam lanchando pararam e viraram de repente e olharam, e ele disse, o inferno é de Deus? Eu disse, é. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos, diz a Bíblia, a palavra de Deus, pertence ao Senhor. E o diabo mora lá de favor, acho que nem aluguel paga, de tão ruim que a peste é. Tudo pertence ao Senhor. Tinha livre-arbítrio e ele se rebelou. E Deus então com um projeto, vem Jesus, diz o Ariovaldo, que na eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentaram ao redor da mesa. Se você não ouviu esse sermão, vale a pena. E aí sentaram ao redor da mesa na eternidade passada, e aí os três conversando, e Deus disse assim, olha, o projeto é que nós vamos criar todas as coisas. Vamos fazer tudo. E aí o Filho diz assim, mas vai dar tudo certo. Disse, vai, mas o homem vai pecar. E como é que a gente vai fazer? Disse, alguém tem que ir lá buscar. E aí diz o Ariovaldo, então o Filho diz assim, se quiser, posso ser eu, para ir buscar o homem que se perder, mostrar a ele o caminho de volta. Eu vou lá, o que eu tenho que fazer? Vai ter que morrer na cruz do Calvário. Disse, eu morro? Não há problema, tem que dar um jeito para morrer. E aí vem para morrer Jesus, mas diz Ariovaldo que o Espírito Santo disse, eu não vou fazer nada. Então o Deus eterno diz, você vai ficar lá, você vai cuidar da igreja, você vai distribuir dons, você vai convencer as pessoas a aceitarem Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. Você vai ficar lá qualificando a igreja para a adoração. Você vai interceder com gemidos inexprimíveis em favor da igreja. O Filho volta, mas você fica. Jesus reúne com os discípulos, ele fala sobre a sua morte no capítulo 14, ele está conversando com os discípulos e falando sobre a sua morte, e aí ele diz, vê que eles estão tristes, diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a vós, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O discípulo olhou e disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí o outro discípulo se levantou e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E Jesus disse, como você diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta, tenho estado tanto tempo convosco que vós não me conheceis, quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Somos um só. E aí nesse capítulo Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar para vocês um outro de mesma natureza. Ou seja, igualzinho a mim.
Você conhece alguém no universo igualzinho a você? Esses dias eu estava dirigindo uma reunião, era o casamento do André, lá no fórum, do André e da Rafaela, estava lá com eles no cartório, e quando estava ali, uma pessoa disse assim: o senhor parece muito com o meu pastor. E o senhor é igualzinho. Eu pensei, igualzinho é impossível, né? E ele pegou lá o celular dele, correu fotos, falou assim. Eu falei, é muito parecido, e realmente o sujeito era assim, feinho, igual a mim mesmo. E aí me mostrou, e eu olhei, era mais novo, rapaz, eu disse, igual não, mas ele é parecido mesmo, muito parecido. Não existe ninguém igual a você. Jesus diz aos apóstolos, eu vou, mas eu vou enviar outro igual a mim, aulos no grego, de mesma natureza. Vai vir um igualzinho a mim. Irmãos, quem é igualzinho a você? Hã? Ninguém, a não ser você mesmo. Só eu sou igual a mim mesmo. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar outro igualzinho a mim mesmo. O que Jesus está dizendo? Vou ali, mas eu já volto. Vocês vão me chamar de Espírito Santo, aulos, de mesma natureza. Vou voltar igualzinho, porque sou eu mesmo quem volta. Voltarei eu mesmo virei. Os anjos olham e dizem, Jesus está indo. O profeta olha e diz, ele está chegando, está vindo. O anjo Gabriel olha para Maria e diz, ele está chegando. Jesus nasce e usa uma palavra, só para concluir, Jesus usa uma palavra conhecida no mundo dele, não muito conhecida no nosso mundo, evangelho. Quando nascia o filho de um rei, os arautos saíam pelas comunidades, e ele, ao invés de chegar lá, parar, anunciar, olha, nasceu o filho do rei, nasceu com 51 centímetros, 3 quilos e 50 gramas, ao invés de ele parar lá, dizendo essas coisas todas, ele vinha montado a cavalo, ele entrava no vilarejo e ele gritava, evangelho, o evangelho no grego, evangelho, o evangelho, e ele seguia, quem ouvia sabia que o filho do rei, aquele que um dia iria sentar sobre o trono, ele já estava entre nós, entre o seu povo. Quando Jesus chega e começa o seu ministério, ele usa essa palavra, evangelho. O Filho do Deus eterno já está entre nós. No céu ele diz, estou indo. Na profecia de Isaías ele diz, está chegando. Na palavra do anjo Gabriel diz, está aí às portas, está chegando ele. E Jesus começa dizendo, evangelho, já cheguei. Já cheguei. E ele começa o ministério. O campo missionário somos nós, o planeta Terra. E ele começa o evangelho. Mas há duas coisas que eu gostaria que você não esquecesse. Chegou o momento em que Jesus está na cruz do Calvário e todos que estão ao redor estão dizendo, ele está indo. E os anjos no céu, Apocalipse capítulo 5, eles estão dizendo, ele está vindo. Ele está vindo. Inverteu. Quem está no monte do Calvário está dizendo, agora ele está indo. E os anjos no céu estão dizendo, ele está vindo. Apocalipse capítulo 5, os anjos estão enfileirados recebendo Jesus, e eles estão dizendo, bem-aventurado aquele cordeiro que foi vivo e morreu, e morto ressuscitou, a ele seja honra, glória, majestade, domínio, poder, para todos sempre. E os anjos dizem amém, e amém, e os 24 anciãos dizem amém, amém, e os 12 dizem amém, amém, porque ele está voltando. Mas Jesus está dizendo que voltou ao céu. Mas ele disse, lá no céu, eu vou de novo. Eu estou indo de novo, pela segunda vez.
E a igreja na terra está dizendo: Ele está vindo. E quando Ele disser: cheguei, pela segunda vez, pode ser tarde demais. Não haverá mais evangelismo, não haverá mais missões, não haverá mais coro, não haverá mais igreja. Ele diz: agora pela segunda vez eu estou indo. E nós, igreja, estamos dizendo: Ele está vindo. E nós cantamos: breve Cristo vem. Breve Cristo vem. Tempo de fazer missões é hoje. Não deixe para amanhã. Porque Ele está às portas. Ele está chegando.